Você ouve agora o programa Nos Passos de Jesus, um passeio devocional pelos evangelhos da Bíblia Sagrada, com a apresentação do pastor Melqui. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo das Escrituras Sagradas, Nos Passos de Jesus. Isso mesmo, vamos seguir esse homem passo a passo, por onde ele andou. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história do homem que dividiu a história da humanidade em duas partes, em antes e depois. Estamos falando de Jesus Cristo. Então, os evangelhos narram o nascimento, a sua vida, o seu ministério, e nós vamos caminhar por esses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatando passo a passo os caminhos de Jesus. E estamos no Evangelho segundo Mateus, que é o primeiro dos 4 livros que compõem inicialmente o Novo Testamento. Estamos no capítulo 2. No capítulo 2 nós vemos algo interessante. Jesus nasceu, ele ainda está muito pequeno, e ele recebe a visita de alguns homens, que a Bíblia chama de magos, os magos do Oriente. Alguns chamam de reis magos. Mas aqui nos deixa uma situação bem interessante. Você deve lembrar aqueles chamados presépios de Natal, aonde você tem aquela representação de Jesus numa manjedoura, uns animaizinhos de lado, a sua mãe, o seu pai, e esses homens, 3 homens se curvando, se prostrando diante dele, enfim. Bom, primeira situação que eu quero deixar claro aqui, esses homens não visitaram Jesus em uma manjedoura, não é bem assim, você vai entender daqui a pouco. Antes, a Bíblia fala que eles foram guiados por uma estrela até onde Jesus estava. Agora vê que interessante, eles chegaram no local, chegaram naquela região e procuraram o rei Herodes. Disseram: olha, Herodes, nós queremos visitar o rei que acabou de nascer. Herodes tomou um susto, porque o rei era Herodes, não havia outro rei. E Herodes ficou furioso, mas conteve a sua ira. Observa que interessante, no capítulo 2, versículo 8, Herodes fala assim: olha, procurem esse menino, procurem esse rei que nasceu, e assim que vocês encontrarem, me avisem para que eu possa ir lá também adorá-lo. Mas Herodes estava mentindo, Herodes não queria adorar Jesus, queria matá-lo, era isso que ele queria. Então, quando você lê o capítulo 2, versículo 8, você pode pensar assim: bom, olha aqui, Herodes queria adorar Jesus. Não é verdade, a intenção dele aqui era má, ele queria matar Jesus. Então esses homens, eles seguem viagem e vão em busca de Jesus, encontrando aonde estava Jesus. Agora observe, versículo 11 diz o seguinte: e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Observe que Jesus estava em uma casa, não estava mais em uma manjedoura. Acredita-se que esse encontro desses homens com Jesus foi mais de 1 ano após o nascimento dele. Então isso tira da nossa cabeça aquela ideia de Jesus numa manjedoura e esses homens entregando os seus presentes, não tem muito a ver com isso não, porque aqui diz que ele já estava em casa e já fazia um bom tempo já que ele tinha nascido. Um outro detalhe é o seguinte, aqui também não diz, a Bíblia não fala sobre 3 homens, diz que eram homens sábios, algumas versões usam a expressão magos, mas não diz que eram 3, provavelmente era muito mais que 3, tá bom? Interessante que no versículo 12 diz que eles, sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltassem junto a Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aqui tem uma aplicação muito bonita para a gente. Aqueles homens vieram por um caminho, foram até o rei Herodes. Herodes mandou procurar o rei que acabara de nascer, mas na verdade Herodes estava furioso com isso, queria matar essa criança, porque na cabeça de Herodes, Jesus, o rei que acabou de nascer, ele iria sentar no trono de Herodes. Mas não era essa a intenção de Jesus. Jesus não queria o trono de Herodes. Jesus queria era o coração de Herodes, mas Herodes não entendeu.
E aí o que acontece? Começa aí uma série de complicações, porque no versículo 12 diz que esses homens foram avisados por Deus e voltaram para a sua terra por um outro caminho. Aqui fica uma aplicação muito interessante para a gente. Ninguém se encontra com Jesus e permanece no mesmo caminho. Todo aquele que se encontra com Jesus, geralmente muda o seu caminho, muda a sua rota. Se você encontrou Jesus e permaneceu no mesmo caminho, algo está errado. É preciso você observar isso. Então, os homens voltam para a casa deles, para a terra deles, por um outro caminho. E o que acontece? Passado o tempo, Herodes percebeu que os homens não voltaram para avisá-los sobre o encontro que tiveram com Jesus ou com o rei que acabara de nascer. Então ele fica furioso. E por que nós acreditamos que fazia mais de um ano que Jesus tinha nascido quando esse episódio aconteceu? Porque quando Herodes fica com raiva, fica furioso, ele manda matar todos os meninos menores de 2 anos. Então todas as crianças de 2 anos para baixo ele manda matar todos. Então observa que interessante isso aqui. Como Herodes não sabia quem era o menino, quem era a criança, ele arriscou aqui uma data e resolveu mandar matar todos eles, na esperança de acertá-lo. Porém, o que é que Deus faz? Deus, ele intervém mais uma vez. Em sonhos, ele fala com José. No capítulo 2, versículo 3, diz que em sonhos ele aparece a José e diz assim: olha, pega o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Deus avisa a José. E a Bíblia fala que ele imediatamente levantou, pegou o menino, a sua esposa e partiu para o Egito. Aqui está falando de uma viagem de mais de 400 quilômetros, provavelmente no lombo de um jumento ou quem sabe até a pé, mas foi essa a direção de Deus. E sabe uma coisa que eu acho interessante aqui em José? É que ele é pronto sempre a obedecer. Lembra? Ele obedeceu quando o anjo disse assim: olha, José, pode casar com ela porque ela está grávida do Espírito Santo. Beleza. Ele obedeceu aqui mais uma vez imediatamente quando a ordem foi: levanta, vai para o Egito, foge para lá, porque vão tentar matar o menino. Então ele faz isso. Muito bonito aqui ver a obediência, né, de José nesse momento. E Herodes fica irado e manda matar todas as crianças, só que Jesus estava bem longe dali quando esse decreto do rei aconteceu. Mas o tempo passa, o que acontece? Herodes morreu. Versículo 19 diz que Herodes morreu. E quando isso acontece, um anjo mais uma vez vai até onde José está, lá no Egito, e diz: José, pode voltar, volte para casa, porque aquele que queria matar o menino, ele morreu. Aí você me pergunta: mas não estou entendendo. Como que Herodes morreu se depois ele aparece de novo lá na frente no julgamento de Jesus? Como é que pode? Deixa eu te explicar uma coisa. Aquele Herodes lá que aparece no julgamento de Jesus não é esse mesmo Herodes que acabou de morrer no capítulo 2. Aquele lá era o filho dele, só que o filho recebeu o mesmo nome dele. Na verdade, esse Herodes, conhecido Herodes o Grande, ele governou uma vasta terra. E ele tinha um certo apoio dos judeus porque ele fez coisas assim interessantes. Ele fez algumas obras, né, que agradou a cúpula judaica. Porém, ele percebeu que quando ele morresse, o reino dele iria desabar. Então ele foi inteligente. Ele dividiu o reino dele em 3 partes e colocou em cada uma dessas partes, colocou um filho para governar. E um dos filhos chamava-se também Herodes. Daí você entende que lá na frente Jesus se encontra com Herodes novamente, né? Mas não era esse mesmo Herodes de Mateus capítulo 2, certo? Espero que você tenha compreendido um pouco a respeito disso. Então nós encerramos aqui o capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus, com aplicações práticas para a nossa vida. Nós aprendemos a ser guiados por Deus como aqueles homens sábios, os magos que vieram de longe foram guiados. Nós aprendemos com a obediência
de José, que mais uma vez obedeceu imediatamente quando Deus mandou ele fugir para o Egito junto com Jesus e com Maria. E aprendemos também o quanto que é perigoso lutar contra Deus. Herodes tentou matar o Filho de Deus, mas se deu muito mal. Quem acabou morrendo foi Herodes. A verdade é que ninguém nunca lutou contra Deus, de fato, ou se opôs a Deus para contar a história depois. Deus nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Quando é que o ser humano vai entender isso, hein? Bom, eu espero você em nosso próximo momento, porque vamos continuar seguindo os passos de Jesus. E no capítulo 3 de Mateus vai entrar uma pessoa muito importante na história também. E com certeza temos muito a aprender com essa pessoa. Eu aguardo você em nosso próximo estudo. Você acabou de ouvir o programa Nos Passos de Jesus, um passeio devocional pelos evangelhos da Bíblia Sagrada, com a apresentação do pastor Melk. Envie a sua dúvida para o e-mail avivafé@hotmail.com. Vou repetir, avivafé@hotmail.com.